Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria também interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Espero que todos estejam na santa paz. E eu já estou aqui, peguei aqui com a minha Bíblia, para a gente continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura, ok? Estamos, gente, estudando o livro de Números, com a graça de Deus. Estamos caminhando, né? Estamos aí caminhando no Antigo Testamento, difícil, não é? Uma grande responsabilidade, tá? Por isso que eu peço a vocês mais uma vez, né, que rezem para que Deus me dê muita sabedoria para poder ensinar para vocês, porque não é fácil não. Ensinar a Sagrada Escritura não é fácil, principalmente o Antigo Testamento, é um desafio, ok? Mas, né, a gente está aí no mundo aí para encarar os desafios da vida, né? Então vamos lá. Enquanto vocês aí estiverem gostando, não tiverem, né, nenhuma reclamação aí forte aí, então a gente vai continuando, tá? Então é sinal que todo mundo está gostando, né? Se ninguém está falando, né, que está ruim, então vamos em frente, tá? Então eu peço a vocês então que me ajudem aí, vamos em frente, né? Com a graça de Deus. Então, gente, nós estamos estudando o quarto livro da Bíblia. Já estudamos o Gênesis, já estudamos o Êxodo, já estudamos Levítico e agora estamos no livro de Números. E ainda falta estudarmos o Deuteronômio. Aí nós vamos finalizar o que a Bíblia chama de Pentateuco para nós cristãos e os judeus chamam de Torá, a lei de Moisés, tá? O livro de Números é o recenseamento do povo de Israel, que eles estavam no deserto, as 12 tribos de Israel estavam no deserto, a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã. E eles estavam ali no deserto, só que eles estavam murmurando contra Deus. Eles estavam se queixando, inclusive. Deus castigava muitas vezes o povo. Por quê? Porque eles queriam voltar para o Egito, para a escravidão, depois de tudo que Deus tinha feito com eles, libertado eles, feito atravessar o Mar Vermelho. Não é? Quando eu vejo esse milagre, gente, eu fico... da televisão eu já fico nervoso. Imagine se eu tivesse atravessado um mar. Eu tenho medo de mar, de água. Não é? Se eu já fico só na beiradinha ali de medo do mar, quando vem aquela onda forte eu saio correndo. Imagine se Deus abrir aquele mar para me passar no meio. Eu não sei se eu passaria não, sou sincero. Então quer dizer, Deus abriu o mar para aquele povo passar e o povo, né, ainda queria voltar para o Egito, para a escravidão. Então nós somos assim mesmo, né? Infelizmente nós somos um povo ingrato mesmo. Deus nos dá tudo, né? Deus nos liberta, nos salva, né? Deus, né? Todos nós temos que louvar e agradecer a Deus. Primeiro pelo dom da vida.
Segundo, por estar com saúde, né? Por ter uma casa, né? Igual eu aqui, né? Tô aqui no meu quarto aqui, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho, né? Uma comida para, né? Eu tenho os olhos, eu tenho meus olhos, boca, eu ando, eu enxergo, coisa que muitos não têm. Tem gente aí passando fome, tem gente aí, né? Dormindo na rua. Então, quer dizer, a gente não agradece, a gente prefere reclamar daquilo que a gente não tem do que agradecer aquilo que nós temos. Nós somos a mesma coisa do povo. Aí Deus castiga o povo, aí Deus é ruim. Aonde está Deus? A pergunta que todo mundo faz, né? Mas esse Deus do Antigo Testamento é muito ruim. Não, Deus não é ruim. Deus é bom demais. O povo é que é um povo ingrato. Nós é que somos. A gente não olha pra gente. Nós somos criaturas, seres humanos, né? Somos pó. E a gente reclama de Deus, que é o Criador. Então, quando Deus faz a parte dele, ou seja, tem que... Deus é um pai, gente, mas Deus não é paternalista. Eu estou fazendo essa introdução aqui para você entender o contexto que nós estamos estudando, senão você não entende. Qual é o contexto do livro de Números? Deus, gente, ele é pai, mas ele usa de... nós ainda não estamos... Está certo, né, que o Antigo Testamento, Deus usava de misericórdia, mas ele usava mais de justiça do que da misericórdia, porque era a lei deles. Eles estavam no meio de povos pagãos, que adoravam muitos deuses, então Deus tinha que, vamos dizer assim, educar aquele povo. Só que a cultura, gente, é uma coisa muito complicada. É isso que o povo não entende. A cultura da época era totalmente diferente da cultura de hoje. Eu vou dar um exemplo aqui. Há 40 anos atrás, vamos pôr aqui, 100 anos atrás, vamos pôr assim, na época dos nossos avós, é a mesma cultura de hoje? Claro que não é. Entendeu? Quem tem seus avós aí, pergunta para eles, o avô, a avó, né? Na época, a minha mãe fala que na época dela, muitas coisas hoje, né, não tinha a moda que tem hoje, as roupas eram totalmente diferentes. Então imagine, lá atrás, antes de Cristo, a cultura era totalmente diferente. Então, gente, Deus, para formar o povo de Israel, o povo dele, Deus tinha que usar de uma pedagogia. Deus, ele é pai, mas ele educa na lei pedagógica de Deus. Então o povo ele tem que se enquadrar naquela lei que Deus tinha dado. Só que nós somos um povo de cabeça dura, como é hoje. Hoje que nós estamos no tempo da misericórdia, o que a gente faz? A gente primeiro, a gente não aproveita. Segundo, a gente abusa. Duas coisas, né? Estamos no tempo da misericórdia, então eu posso tudo. Não, Senhor. São Paulo diz, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso dar um soco aqui, porque não acertei no rosto de ninguém. Então eu posso dar um soco aqui no ar. Isso é liberdade. Agora, eu não posso acertar o rosto de ninguém. Aí já não é mais liberdade. Aí é libertinagem. Entendeu? Eu posso dar um soco aqui agora, ó, no ar. Por quê? Eu sou livre. Eu posso dar um soco aqui agora na parede aqui, ó, e machucar minha mão, mas eu quis. Por quê? Eu sou livre. Deus me deu liberdade. Agora, eu não posso acertar na cara do irmão. Por quê? Aí eu já não estou sendo livre. Aí eu já estou abusando da minha liberdade para fazer o mal. Ou seja, dar um soco numa pessoa. Eu posso dar um soco aqui na parede aqui agora. É a minha liberdade, de raiva. Eu posso ficar com raiva aqui e dar um soco na parede. Eu sou livre para isso. Agora, eu não posso acertar o rosto de ninguém. Que aí eu estou abusando da liberdade que Deus me deu. Então não é porque eu sou filho de Deus que eu posso tudo. O pecado é a mesma coisa. Entenderam? Deus me deu a liberdade, mas eu não posso abusar da liberdade. Aí vira libertinagem, que diz a Sagrada Escritura. Entendeu? Então Deus age assim. Agia naquela época e age da mesma forma hoje. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós vamos tratar hoje de dois temas aqui muito bons. Tá? A questão do pecado e a questão da idolatria. Não é? Dois temas muito bons para a gente conversar hoje. Por quê? O pecado é a pior coisa que existe, gente. Tá? São Paulo chega a dizer, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Tudo aquilo que é de ruim, que acontece no mundo, é culpa do pecado. E ele tem duas consequências, a culpa e a pena. É o que eu vou explicar hoje.
Vou usar um texto aqui para poder explicar para você, ok? E a questão da idolatria, que é tão falado, né? Já fiz aí um vídeo sobre as imagens, mas hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque tem um texto também maravilhoso que fala sobre isso. Nós vamos ver aqui agora na Sagrada Escritura. Então vamos lá. Para a gente não perder tempo, né, eu quis só fazer essa introdução para você entender o que é que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje do capítulo 20 do livro de Números, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 20. Então, se você tem a Bíblia de Jerusalém como eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Então, se você tem essa Bíblia, você pode abrir aí na página 232 da Bíblia de Jerusalém. Página 232, Números, capítulo 20, ok? Se você tem outra tradução católica, não tem problema, ok? Pode usar sem problema nenhum, desde que seja uma Bíblia católica, que eu já expliquei aqui várias vezes, e uma Bíblia que seja autorizada pela igreja, que não seja uma Bíblia, por exemplo, da Teologia da Libertação, por exemplo, que não é uma Bíblia autorizada pela igreja, mas pode ser da Ave Maria, pode ser da CNBB, pode ser qualquer dessas Bíblias que são aprovadas pela igreja. Então, gente, o capítulo 20, ele traz para nós um texto muito interessante mesmo. Ele aborda Moisés e Araão. Moisés e Araão, eles são os representantes de Deus para o povo. Moisés é o profeta, o libertador, não é? E Araão é o sacerdote, eles são irmãos, todo mundo sabe. Abraão e Moisés são irmãos. Deus deu a missão para cada um deles. Moisés como profeta, aquele que Deus conversava, e Araão era o sacerdote. Por quê? Porque Moisés era gago. A palavra de Deus fala que Moisés era gago, ele tinha a língua presa, então ele não sabia se expressar muito bem. Então, quem falava por ele era Araão, que era o sacerdote, tá? Da tribo de Levi, dos sacerdotes. Então, eles eram aqueles que representavam o povo de Israel. Aqueles que eram os intermediários entre Deus e o povo. Como é para nós hoje o Papa, como é para nós hoje os bispos, os padres e os diáconos, a nossa hierarquia da nossa igreja. Só que eles vão passar por uma prova de fogo, porque eles vão desobedecer a Deus, todos os dois, tanto Moisés quanto Araão. E isso vai trazer consequências para eles. É o que eu falei, a questão do pecado, a culpa e a pena. Então eu vou ler o texto, porque esse texto eu não vou pular. Por quê? Porque é importante a gente ler para você entender o contexto e para mim poder te explicar, tá? Qual é o entendimento que nós temos que ter do texto. Porque muita gente pergunta, por que Moisés não entrou na terra prometida? Que Deus tinha prometido para Abraão e a sua descendência. E Moisés falava com Deus face a face. Né? Era o maior dos profetas, mas não entrou na terra prometida por causa desse pecado. Nós vamos ver aqui agora. Então, gente, o pecado ele é terrível. Ele traz consequências. Ele tem a culpa, mas tem a pena. E eu vou aproveitar aqui para falar também sobre o purgatório. Isso tudo aqui está unido um com o outro. Então vamos lá, eu vou ler o texto e depois eu vou explicar essa questão de pecado, consequência, purgatório, vocês vão me entender. Vamos lá. É o capítulo 20. As águas de Meriba. Os israelitas, toda a assembleia, a comunidade, chegaram no primeiro mês ao deserto de Sim. O povo permaneceu em Cádiz, ali morreu Maria e ali foi sepultada. Essa Maria era irmã de Moisés, que morreu ali naquele lugar, no deserto, ok? Não havia água para a comunidade, ou seja, como se fosse para nós hoje a igreja. É como se a gente estivesse numa reunião, né, ou numa excursão, ou numa viagem e acabasse água. Lembrando que o povo já vinha reclamando. Nós vimos aí textos para trás, Deus reclamava que não tinha comida, e Deus mandava o maná, fazia chover maná, mas eles queriam voltar para a escravidão para, né,
porque eles falavam que lá a comida era melhor, mas estavam escravos, mas queriam voltar. E também eles reclamavam que não tinha água. No deserto, com certeza, é mais complicado de achar água. Mas eles tinham que confiar em Deus. Se Deus estava com eles e os livrou de coisa muito pior, não é? Deus não ia providenciar para eles comida e água. Por isso que Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Tá? As coisas materiais são importantes. O pão é importante, a comida é importante, a bebida é importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação. Esse é o perigo, gente, da teologia da libertação, que está tão em moda hoje aí. Eu estou impressionado com essa questão, como que essa questão, gente, infiltrou na igreja. Hoje, gente, o que vale é a questão social. Isso que vale hoje. Ninguém pode passar fome, ninguém pode... Isso é certo? Sim, é certo. Eu não estou dizendo que não é certo. Tá? Mas muito mais do que as coisas materiais, é as coisas espirituais. Muito mais do que isso. Tá? Essas coisas são acréscimos. Claro que não vamos deixar ninguém passar fome. Entendeu? Mas também nós não temos que levar também só o pão material. Temos que levar o pão material, mas também o pão espiritual, que é Jesus. Não adianta nada a gente saciar o corpo e a alma ir para o inferno. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Aliás, eu não. Jesus disse isso. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma e sua alma ir para o inferno? Então, gente, isso não é o essencial da nossa vida. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, ele não veio para nos organizar socialmente. Agora está com esse negócio aí, briga de esquerda com direita, né? Você só vê falar nisso. E a religião, onde fica? E o pecado, onde fica? Entendeu? Então, vamos lá, continuando aí. E o povo reclamava contra Moisés. Oxalá tivéssemos perecido. Diziam, como pereceram nossos irmãos diante do Senhor. Olha só, hein? Nós estavam reclamando, porque conduziste essa Assembleia do Senhor a este deserto, para aqui morrermos, nós e os nossos animais. Porque nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar. É um lugar impróprio para semeadura, sem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. Claro, estavam no deserto. Como é que vai achar essas coisas no deserto? Quem já foi no deserto aí sabe. No deserto não tem nada mesmo, não. Mas eles tinham que passar por ali para chegar na terra de Canaã. Só que a culpa era deles mesmos, por causa dessa reclamação, da desobediência e da idolatria, que nós vamos ver daqui a pouco. Eles eram para ficar ali pouco tempo, mas ficaram ali sofrendo. Por quê? Por culpa deles mesmos. Entendeu? Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda da reunião. Prostraram-se com a face por terra e apareceu a glória do Senhor. E o Senhor falou a Moisés e disse... Aí agora Deus vai dar uma ordem para Moisés e Arão. Veja bem para você entender. Versículo 8 do capítulo 20. Toma a tua vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, ou seja, do povo, mandou reunir o povo. Vou explicar, vou ler e depois vou explicar. Sobre os olhos deles, diz a este rochedo que dê as suas águas. Farás, pois, jorrar água desse rochedo e darás de beber à comunidade e os seus animais. Então, qual foi a ordem de Deus para Moisés e Arão? Vocês vão reunir o povo e ali você vai ordenar a rocha, tá? Que dê água para o povo beber. Essa era a ordem de Deus, entendeu? A rocha, gente, significa Deus. Jesus. Jesus é a rocha, é a pedra angular, como diz São Paulo. Então a rocha é Deus. O Senhor é a minha rocha, o meu protetor. Tem muitos salmos que falam isso. Então era o próprio Deus. Quer dizer o quê? Eles tinham que ter confiança que Deus ia matar a sede deles.
tanto do povo quanto do próprio Moisés, Arão e todo mundo. Essa era a ordem de Deus. E eles não obedeceram, nem Moisés e nem Arão. Por quê? Vamos ver agora. Olha só o que Moisés e Arão vai fazer. Moisés, versículo 9. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e em seguida ele lhes disse, Moisés falando para o povo agora: ouve agora, rebeldes. Ele estava com raiva, porque aquele povo já estava enchendo o saco dele. Faremos nós, olha aí, arrogância de Moisés, não é ele que vai fazer, é Deus que vai dar água para eles. Faremos nós jorrar água para vós deste rochedo. Não é Moisés que vai trazer água para o povo, é Deus. Como é que até agora ele não tinha feito? Vai fazer porque Deus mandou. Então tá vendo como que Moisés já estava... Claro, gente, que ele estava já pressionado, mas mesmo assim a fé dele tinha que continuar. Tá certo, Isso acontece muito hoje, Às vezes as pessoas, na igreja acontece muito isso. Às vezes as pessoas ficam falando tanto na cabeça da gente que a gente às vezes explode mesmo, E às vezes acaba metendo pés pelas mãos. Mas isso nos ensina o quê? Não demos ouvido ao que as pessoas falam, nem na igreja mesmo. Olhemos direto para Deus, para Jesus. Ele não nos decepciona. Lembra daquele texto de Pedro, que Pedro ia andar sobre as águas e ele afundou e Jesus segurou ele? Por que ele afundou? Porque em vez de ele olhar para Jesus, ele olhou para o problema. Então ele afundou. Então a gente não deve ficar... O Padre Léo conta aquela história maravilhosa que eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar rapidamente. Ele fala daquele homem, do rei, que colocou lá uma caixa. Eu acho que eu não sei se eu já contei isso aqui, mas vou contar, vale a pena. O rei colocou lá, fez uma festa e colocou lá em cima lá um poste, e lá em cima colocou lá comida, colocou dinheiro, mas só que o rei não é bobo, ele não vai dar comida de graça, dinheiro de graça. Ninguém conseguia subir no poste, ele deve ter colocado alguma coisa lá para ninguém subir. Entendeu? Aí várias pessoas tentaram subir, mas caíram. O Padre Léo contando, O Padre Léo contando, você morre de rir. Subia um, caía. Subia outro, caía, Vários tentando subir, Aí, o Padre Léo contando que um garotinho, Aí ele contando, o jeito dele, você morre de rir, O rapaz feio, com cabelo, sem cortar, com a unha grande. Aquele jeito do Padre Léo contar, Eu não sei, eu nem vou me atrever, que eu não tenho o jeito do Padre Léo contar, mas o importante para nós é a moral da história. Então, esse menino que era pobre, e ele, foi lá tentar subir no poste, só que ele subiu a primeira vez, logicamente que ele caiu. Só que quando ele caiu com a mão na areia, com as duas mãos na areia, O que ele fez? Pegou a areia, botou no corpo todo, não só na mão, pegou no corpo todo, e por incrível que pareça, ele foi subindo. O povo não acreditou, Achava que ninguém ia subir, que ninguém tinha conseguido subir. Outra coisa, antes desse rapaz subir, mandaram chamar o maior alpinista do mundo. O Padre Léo falou que já tinha subido o Everest, já tinha subido vários lugares. Nem ele conseguiu subir, e ele começou a falar, olha, ninguém sobe, entendeu? Eu que sou o bambambam. Não subir, ninguém vai subir. Então, quando ele viu aquele rapaz subir, ele queria saber, ele ficou pensando, gente, o que aconteceu para aquele menininho subir, se nem eu, com os meus anos de experiência, ele era alpinista, eu não consegui subir. Mas aí, voltando ao menino, o menino chegou lá em cima, diz o Padre Léo que ele pegou a caixa e desceu, ele chegou embaixo, antes da caixa cair, ele já tinha chegado, para ninguém pegar as coisas, E ele pegou, lógico, a caixa era dele e foi para casa, só que ele era pobre, o Padre Léo contando que pobre, quando ganha as coisas, faz festa. Aí ele contando que o alpinista, que era rico, o bambambam, que não tinha conseguido subir, chegou lá na favela, deve ser uma favela, tinha música, dança,
né, os pobres lá tudo chupando, ele contando, aquela jeito dele, você morre de rir. O pai lá chupando o osso, a mãe chupando o osso, os irmãos, aquela coisa toda, o Padre Léo contando, você morre de rir. E o alpinista, né, o Bambambam, ele foi perguntar ao pai do menino, né? Ele chegou, o meu cidadão, eu sou alpinista, eu queria saber qual é o segredo que fez que o seu filho conseguisse pegar lá, subisse lá no poste e pegasse a caixa, porque ninguém conseguiu, nem eu, que sou alpinista, já subi até o Monte Everest, vários lugares aí, mas esse lugar, esse poste eu não consegui subir. Qual é o segredo do menino? Aí o pai falou, o segredo é 2. Entendeu? Qual é o primeiro segredo? É fome. Fome? Porque é a primeira refeição que nós temos aqui. Vários dias que a gente não come. Então, quando ele viu que tinha comida lá, ele não quis saber, ele foi de qualquer maneira lá e falou, e subiu. Aí o alpinista falou, tudo bem, isso aí eu entendo, né? Que vocês tenham fome, estejam famintos, não tem comida, isso eu até entendo, mas e o segundo segredo? Porque mesmo com o pessoal tudo dizendo que ele não ia conseguir, ele subiu e conseguiu. Qual é o segundo segredo? Aí o pai explicou para ele, esse é o segundo segredo. O segundo segredo é que ele é surdo. Qual é a moral da história? Entendeu? Primeiro, fome. Mas não é fome de comida e fome de bebida. Fome de Deus. Nós temos que ter uma fome de Deus. Aquela fome de estar com Deus e de acreditar em Deus. Independente. E aí vem o segundo segredo. Não dá ouvidos ao que as reclamações, né, tudo aquilo que o mundo, né, fala, né, contra Deus. Né? Então esses são os 2 segredos que o Padre Léo dizia. Né? A gente ter fome de Deus e a gente ser surdo para o mundo, para as coisas do mundo. A gente fixar os nossos olhos somente em Deus. Entendeu? Então, gente, isso é maravilhoso. Então, voltando aqui ao texto, eu quis contar essa história aqui, gente, para quê? Para a gente entender qual é o contexto aqui. O contexto aqui é o seguinte: Deus ordenou para Moisés que ele ordenasse para que a água saísse para o povo. Mas não foi isso que Moisés fez. Não. Ele, por causa da pressão do povo, ele falou, não, olha só, nós vamos mandar água para vocês. Aí, olha só o que ele vai fazer. Aí vem a desobediência dele. Versículo 11 do capítulo 20. Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por duas vezes. A água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais puderam beber. Então, versículo 12, o Senhor disse a Moisés e a Araão, visto que não crestes em mim, de modo a me santificar aos olhos dos israelitas, não fareis entrar esta assembleia na terra que eu te dei. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas contenderam com o Senhor e onde manifestou a sua santidade. Então, gente, o que aconteceu? Deus tinha falado para Moisés, reúne o povo, ordena para que o rochedo, que haja água e vai jorrar água. Por quê? Gente, a palavra de Deus, Deus só ordena e acontece. Está lá no Gênesis. Faça-se a luz e a luz é feita. Deus não precisa de nada para criar, ele cria do nada. Lembra que Jesus transformou água em vinho, multiplicou pães, os peixes. Então Deus não precisa de matéria nenhuma. Então Deus pode jorrar água de onde ele quiser. A gente vê lá em Lourdes, lá a água que brotou lá de Lourdes, que Nossa Senhora falou que ia brotar, e brotou e brota até hoje. Então Deus tem poder para isso. Agora, Deus falou para Moisés, ordena
que saia a água do rochedo. E não foi isso que Moisés fez. O que Moisés fez? Pegou a vara, deve estava com raiva. Lembra também dos 10 mandamentos? Moisés ele era meio raivoso, ele era meio irado. Ele pegou os 10 mandamentos e quebrou na montanha, tanto que Deus teve que fazer de novo. Ali é a mesma coisa, ele pegou a vara de Deus, né, que ele abriu o mar vermelho, inclusive essa vara colocou na arca da aliança e sumiu, a gente não sabe onde está. Então ele pegou a vara de Deus, dele, né, o de Deus, e feriu a rocha 2 vezes, diz o texto. A rocha é Cristo. Lembra que feriram lá o lado de Jesus na cruz? Então, é como se fosse isso. Então, quer dizer, não era para ele ferir a rocha, era para ele ordenar. Deus falou para ele, ordena que solte água para o povo vai se saciar. Mas não foi isso que ele fez, ele feriu a rocha e ali jorrou a água, entendeu? Então, quer dizer, ele desobedeceu a Deus, Moisés e Arão, os dois. Eles não tinham que ouvir o povo, eles tinham que obedecer a Deus. Então, por causa desse pecado, Deus falou no versículo 11 e 12. Então, porque você me desobedeceu, porque você foi desobediente, então você não vai entrar na terra prometida, nem você, nem Arão. Entendeu? Então, gente, isso quer nos ensinar o quê? Primeiro, a obediência a Deus, cegamente. Mesmo que você não entenda os desígnios de Deus. Quem de nós entende os desígnios de Deus? Nenhum de nós. Nenhum de nós entendemos por que acontece coisa ruim com pessoas inocentes, por exemplo, por que uma criança nasce com... Isso é por causa do pecado original, mas a gente quando vive isso na pele, a gente questiona, eu sei, mas a gente não deve fazer isso, porque Deus é Deus, Deus sabe do mal tirar o bem. Então nós temos aqui obedecer à vontade de Deus para a nossa vida, seja para o bem, seja para o mal. Se Deus nos dá uma ordem, nós devemos cumprir. Então Moisés, ele infelizmente, mesmo sendo um homem de Deus, ele vacilou. Então ele não entrou na terra prometida, como nós vamos ver no livro de Deuteronômio. Ele vai morrer na entrada da terra, mas ele não vai entrar na terra prometida. Isso, gente, é uma coisa também que... Aí agora, a parte doutrinária que eu quero ensinar. 2 coisas que eu quero ensinar para você. Primeiro, não é porque a gente é de Deus, porque a gente é da igreja, que a gente vai entrar no céu, não. Jesus disse isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, não basta ir na igreja, não. Não basta receber Jesus, não. Não basta confessar, não. Tá? Você tem que viver de acordo com a vontade de Deus e morrer fazendo a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Isso é ser santo. Entendeu? Porque Moisés era um homem de Deus, andava com Deus e ele não entrou na terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? É o céu. São Paulo, ele fala uma coisa importante. São Paulo, ele fala, eu tenho que ter cuidado para mim não perder a salvação, porque eu preguei tanto para os outros, mas eu tenho que ter cuidado. Por isso que ele fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então nós temos que estar sempre vigilantes, vigiando e orando, como dizia Jesus, para a gente, não cair. Quem de nós não pode vacilar? Aí que mora o perigo. Um dia a gente pode estar lá em cima, a gente pode. Então a gente tem que fazer o possível para estar sempre com Deus e morrer em amizade com Deus. Aí nós vamos receber a nossa recompensa. Então, é um primeiro ensinamento que esse texto nos diz. E o segundo texto foi o que eu falei no começo. O pecado, ele é terrível. Ele traz consequência. O pecado mortal, ele traz consequência. Então o pecado, ele tem 2... Isso aí, gente, é a moral católica. Tá? Eu vou explicar isso mais a fundo quando a gente for estudar sobre a moral. Mas como o texto aqui diz, eu preciso falar alguma coisa para você entender. O pecado, gente, ele tem 2 consequências. A culpa e a pena. O pecado mortal. A culpa é perdoada na confissão. Primeiro você tem que fazer um arrependimento sincero. Entendeu? E você tem que se confessar. Aí Deus perdoa a culpa. Então, veja, você pecou, grave.
Ah, eu cometi um adultério. Estou dando um exemplo aqui para você entender. Eu roubei R$ 100 de uma pessoa. Entendeu? Ou adulterei. Vamos pôr assim. Eu adulterei. Eu sou casado e tive relação com uma outra mulher que não é a minha. Então o pecado, ele tem duas consequências. Então a culpa. Então eu adulterei. Estou dando um exemplo aqui, vamos supor. Então, aí vem a culpa. Então eu tenho que me arrepender, fazer um arrependimento profundo. Ah, eu me arrependi, foi um escorregão, eu não quis fazer isso, mas por causa de uma fraqueza eu acabei escorregando, mas eu me arrependo. Então, primeiro passo. Segundo, confissão. Tenho que ir lá e me confessar com o sacerdote, não com Deus. No Antigo Testamento é uma coisa, no Novo é outra. Então, eu tenho que ir lá e me confessar do pecado que eu cometi. Mas aí agora fica a pena. Veja, o arrependimento e a confissão perdoa a culpa. Entendeu? Mas fica a pena. A pena eu posso pagar ou aqui neste mundo, ou no purgatório, depois que eu morrer. Entendeu? Para isso que existe o purgatório. Se você não pagar aqui, porque, gente, o pecado ele causa um estrago muito grande. É o texto que mostra, o texto que eu acabei de ler. Moisés, a gente vai ver mais na frente aqui, que Moisés vai pedir perdão a Deus várias vezes. E Deus vai perdoar. Mas perdoa a culpa, mas fica a pena. Ou seja, o estrago que o pecado deixou. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Se você matar uma pessoa, eu me arrependi profundamente. Você tirou uma vida. Uma mãe ficou sem o filho, ou uma mulher ficou sem o marido, porque tinha família. Mesmo que não tivesse, é um filho de Deus. Então, você tirou uma vida, essa pessoa não volta mais. Entendeu? Então, quer dizer, se você roubou R$ 100 de uma pessoa, você tem que ir lá devolver. Eu me arrependo, Deus, perdão, roubei R$ 100 daquela pessoa. Mas você tem que devolver, porque aquela pessoa ficou prejudicada. Entendeu? Agora, tem pecados que você não tem como reparar mais. Igual se você matar uma pessoa, a pessoa não volta mais. Então, se você não pagar aqui nessa vida por esse pecado, não estou falando pagar pela justiça, não, gente. Claro que se você matar uma pessoa, você vai para a cadeia. Não estou falando disso. Estou falando coisa espiritual. O pecado, ele destrói a alma, não é o corpo, é a alma. Tô falando, isso aí são coisas espirituais. Entenda isso. Por isso que São Paulo fala, as coisas espirituais só são entendidas por coisas espirituais. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, não. Então, o pecado, ele destrói a nossa alma. Por isso que se a gente morrer em pecado, a gente vai para o inferno. Então, se você não pagar aqui a pena do pecado, aí você tem que pagar depois da morte. É o que a igreja chama de purgatório. Purgatório é limpar, é limpeza, né? A palavra purgatório, purgar, significa limpar a alma, não é o corpo. Então, se você não pagar aqui, você tem que pagar após a sua morte. Isso é coerência. Por quê? Porque no céu só pode entrar santo. Para você entrar no céu, você não pode ter, entre aspas, você não pode ter dívida nenhuma com Deus. Se você tiver alguma dívida com Deus, é o que a Bíblia fala lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Você tem que ficar preso até pagar o último centavo. O purgatório é como se fosse uma prisão. Tá? Claro que isso é simbólico. A alma não fica presa. A alma é espiritual. Tá? Isso é simbólico. Entendeu? Mas a igreja compara. Por quê? Porque quem está preso não sai mais. Até para comer, alguém tem que levar comida lá para ele. Então o purgatório é como se fosse isso. Ou seja, a alma fica ali até ela se purificar para ir para o céu. Então, gente, o pecado, por isso que tem as penitências. O padre, por exemplo, quando a gente vai confessar, ele te dá uma penitência. Você tem que cumprir a penitência. Entendeu? Então, você cumprindo essa penitência, você já cancela o que a igreja chama de pena do pecado. Entendeu? Então, a penitência que o padre te dá já é um jeito de você, vamos dizer assim, cancelar as penas do purgatório. Entendeu? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar lá no purgatório. Por quê? Lá não existe o tempo. Antigamente se acreditava que uma alma ficava lá 1 ano, 2 anos, mas hoje a igreja já sabe que lá no além, gente, não tem tempo. Céu, inferno e purgatório não tem espaço e não tem tempo. São estados de vida, não é um lugar. A alma não ocupa espaço. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Então, gente, o pecado ele é terrível por causa disso. Olha só o que aconteceu com Moisés. E não é só esse texto não que fala sobre isso, não.
Tem outros textos também que falam sobre isso. O texto de Davi, por exemplo. Lembra que Davi adulterou lá? Eu falei do adultério aqui. Davi não adulterou lá com aquela mulher de Urias. E o que aconteceu? O filho que ele teve com a mulher morreu. Entendeu? Ele rezou e o filho morreu. Então, quer dizer, infelizmente o pecado ele traz consequências. Tá? Então, por isso que é terrível o pecado. Tá? Outra coisa, não é só o meu pecado, porque nós somos uma comunhão, é a comunhão dos santos, que é o nosso dogma de fé. Então, nós temos uma comunhão. Então, o meu pecado não atinge só a mim, atinge a igreja inteira, porque nós somos um corpo. Nós somos membros da igreja. Então, isso aí só estou dizendo, não, isso está na Bíblia, está lá na carta de São Paulo. Então, quando um sofre, ou seja, todos sofrem. Quando um faz uma coisa boa, também nós somos como se todos fizessem. Por quê? Nós fazemos parte de uma comunidade, que nós chamamos de igreja. Então, o pecado da humanidade atinge a todos. Por isso que existe o mal. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar mais uma vez. Se você estiver dirigindo e você estiver a 80, você não estiver correndo, se vir um doido de lá e bater em você, que culpa você teve? O pecado dele te atingiu. Às vezes ele estava bêbado, estava andando em velocidade, entendeu? Então, às vezes ele bateu em você. O pecado dele te atingiu. Então, é mais ou menos isso que acontece com o pecado. Quando a gente peca, prejudica a mim e a todos, de uma forma geral. A igreja, o mundo, de uma forma geral. Entendeu? Olha como é que é terrível o pecado. Entendeu? Então, gente, eu quis contar isso para vocês entenderem sobre essa questão da Terra Prometida. Por que Moisés, infelizmente, não entrou na Terra Prometida. Ok? Aí depois vai falar das brigas dele com os povos lá do deserto. Lembrando, gente, que lá eles estavam cercados de muitos povos que eram pagãos e não gostavam de Israel, porque Israel era monoteísta, adorava um único Deus. Então aí no versículo 14 até o versículo 21 fala de uma briga que Israel teve com um povo lá chamado Edom. Edom são os edomitas, que são pagãos que viviam ali naquela área ali. Então fala que Moisés enviou mensageiros que eles queriam passar. Por quê? Eles estavam indo para a terra prometida e eles iam passar numa terra de pagãos. Só que eles não iam ficar, eles iam somente atravessar. Só que os pagãos não queriam deixar. É como se passasse, né, se alguém passasse da sua calçada de um lado para o outro. Não ia chegar na sua casa, ia passar na sua calçada para ir para um outro lugar. Mas nem isso eles queriam. Eles falavam que eles não iriam deixar Israel passar. Ok? Por causa de briga, é aquilo que eu estou falando. Nessa época tinha muita briga entre Israel com os povos, entendeu? Então, o que aconteceu? Eles acabaram indo por um outro caminho, para não arrumar briga, guerra com aquele povo, eles acabaram indo por outro caminho, ok? Aí aqui conta aquilo que eu estou te falando, né, aquilo que eu estou falando para vocês, e no final diz assim, respondeu Edom, não passarás, e Edom marchou ao encontro de Israel, com muita gente e grande força. Outra coisa, esses povos, eles tinham muito mais gente do que Israel, ou seja, eles eram para vencer Israel, e eles não venceram. Por quê? Porque Deus estava com Israel. Tendo assim Edom recusado a Israel a passagem pelo seu território, desviou-se dele Israel. Então, para não arrumar confusão nem briga com eles, então eles deram a volta, contornaram e passaram por um outro lugar, para não arrumar confusão, não arrumar briga, ok? Isso aí me lembra muito lá a Palestina hoje, né? Os judeus lá e os árabes, né? Podiam conversar, são irmãos, são filhos de Abraão, mas não tem conversa, eles continuam aquela briga lá entre judeus e palestinos, né? Até hoje é assim, infelizmente.
Aí vai acontecer a morte de Araão. Tá? Araão vai morrer. Partindo de Cádiz, os israelitas, toda a comunidade, chegaram à montanha de Or. O Senhor falou a Moisés e Araão na montanha de Or, na fronteira da terra de Edom, e disse: Araão reunir-se-á aos seus, não entrará na terra que darei aos israelitas, visto que foste rebelde à minha voz nas águas de Meriba, aquilo que eu já expliquei. Então Araão também não entrou na terra prometida por causa de desobediência, lá naquilo que eu já contei. Toma Araão a Eliezer, seu filho, e faz subir a montanha de Or. Então despirás a Araão, ou seja, as vestes, né, que ele era sacerdote, das suas vestes, e porás em Eliezer, seu filho, e Araão se reunirá aos seus, e é ali que ele deve morrer. Então, Deus falou que ele não ia passar daquele lugar, e ali ele ia morrer. Isso prova o quê, gente? Só Deus sabe a hora que nós vamos morrer. Claro que a gente pode abreviar a nossa morte. Se a gente viver de qualquer jeito, claro que a gente vai morrer mais rápido, mas a hora da nossa morte só Deus é quem sabe. Tá? Agora, claro, né? Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, inclusive a hora que nós vamos morrer. Agora, o jeito que nós vamos viver, aí Deus não toca, porque nós temos liberdade. Entendeu? Então, entenda isso. Deus sabe a hora que eu vou morrer? Sabe. Mas isso não quer dizer que a sua vida Deus amarra. Não. Quem faz, né, a sua vida é você. Mas Deus sabe que eu vou fazer isso, de bom ou de mal? Deus sabe. Entendeu? É difícil de entender? É difícil de entender, mas é isso. Tá? Deus não toca na nossa liberdade. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, a decisão é sua. Entendeu? Mas Deus sabe qual a decisão que você vai tomar, seja para o bem, seja para o mal. E Deus vai respeitar isso. Agora, Deus sabe que você vai tomar essa decisão, porque Deus é onisciente, e Ele vai respeitar. Agora, Deus sabe a hora que você vai morrer. Só Ele sabe. Entendeu? Moisés fez o que o Senhor havia ordenado. Diante dos olhos de toda a comunidade, subiram a montanha de Or. Moisés despiu Araão das suas vestes e as vestiu em Eliezer, seu filho. E lá morreu Araão no cume da montanha. E Moisés e Eliezer desceram da montanha. Toda a comunidade viu que Araão havia expirado, ou seja, morrido. E toda a casa de Israel chorou Araão durante 30 dias. Então, gente, veja, Deus ele não é insensível, não. Aqui diz que Israel chorou Araão 30 dias. Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então, gente, não quer dizer que que o cristianismo é religião de insensíveis, não. Tá? Claro que a gente deve sofrer quando a gente perde uma pessoa, mas deve sofrer na fé. Mas não no desespero. Mas também não quer dizer insensibilidade, não. Se quiser chorar, Deus não é contra chorar. Agora, chore na fé. Chorar é uma coisa. Fazer escândalo é outro. Desespero é outro. Aí não. Aí você está dando um contra-testemunho. Até porque tem muita falsidade também, né? Eu já falei sobre isso. Vou citar aqui o Padre Léo novamente. Uma das melhores pregações dele que ele fala. A gente conhece uma pessoa no velório. Entendeu? Lá a gente conhece uma pessoa. Se ela realmente vivia bem com um parente ali ou não. Porque se em vida não fez, aí depois de morto é que vai ficar ali chorando. Então quer dizer, ele contando você morre de rir. Então quer dizer, não quer dizer que você não vai sentir. Claro, quem não sente a perda de um ente querido? Agora, você pode até chorar, não é pecado chorar. Chore na fé, sem desespero, não é? E sem, igual a gente vê certos velórios aí que, pelo amor de Deus, é uma falsidade, né? E ele está certo. Essa pregação dele é ótima. Por quê? A gente vê que é verdade. Né? Como que as pessoas são falsas no velório. Não é? Não quer dizer que você não sinta, mas também não é igual a gente vê.
essa gritaria, esse desespero que a gente vê, não, pelo contrário, é aí que você tem que provar que você tem fé, ali que você tem que mostrar que tem fé. Porque, gente, mostrar que tem fé quando tudo está bem é muito fácil. Então Deus prova nessa hora, é quando você está com o coração sangrando. E você está com o coração sangrando, quem perde pai, mãe, filho, né, esposa, né, claro, seu coração está sangrando. Mas Jesus está ali com você, segurando a sua mão. É isso que ele fala, é isso que o Padre Léo falava, e é verdade. Né? Então, é verdade. Então, quer dizer, Israel chorou durante 30 dias. Por isso que a igreja, ela aqui não fala, né? Não, mas no texto de Gênesis fala que eles também choraram 7 dias. Por isso, a tradição da missa de 7º dia. Então, você pode mandar celebrar missa de 7º dia, de mês, de ano. Né? A gente faz isso aqui. A gente manda celebrar uma missa de mês, de ano, né, para as pessoas que já faleceram. É o sacrifício de Cristo para essa alma que a gente não sabe. Já falei, já expliquei sobre isso. A gente não sabe se essa alma está no céu ou não. Queríamos que estivesse, mas e se não estiver? Se ela estiver no purgatório, ela precisa das nossas orações para dali ela ir para o céu. Ok? Por quê? Porque elas não podem fazer mais nada por elas, porque elas estão presas, entre aspas. Né? Elas não estão mais na plenitude. Né? Só quando a pessoa está viva, ela está plena, corpo e alma, ali é só a alma. Tá? Então ela não está plena, então ela não pode mais fazer nada por ela, como se ela estivesse realmente presa num lugar. Então quem pode fazer alguma coisa por elas somos nós que estamos aqui, rezando pela alma delas. Ok? Então, gente, um outro rei, tá, fez a mesma coisa lá que o rei de Edom, não é? Ele também não quis deixar Israel passar, que Israel ia passar pelo caminho ali, e eles também não queriam deixar Israel passar. Só que aí esse Deus entrou na parada. E Israel fez então o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em meu poder, consagrarei as suas cidades ao anátema, ou seja, vai excomungar aquele povo. Né? O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que eram outros povos pagãos, em seu poder. Consagraram-nos ao anátema, como expulsou eles, né? Eles e suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Orna. Então Deus estava com Israel, combatia por Israel, e ali Deus fez eles vencerem então os cananeus, que eram povos pagãos. Então, gente, aquilo que eu já expliquei aqui, se você estiver no time de Deus, mesmo que você passe pelas tribulações, que você perca algumas batalhas, mas a guerra você não perde, mas você tem que estar junto com Deus. E é isso que a palavra de Deus aqui nos ensina. E fala aqui que eles fizeram um voto ao Senhor. Um voto é uma promessa, eu já falei aqui, que Deus aceita, a igreja diz que você pode fazer promessa desde que você cumpra a promessa. E ele fala aqui, né, da questão do anátema. Anátema quer dizer excomunhão, expulsar. E a igreja pode excomungar uma pessoa, também já falei sobre isso. Né? Tem alguns casos que a igreja pode sim aplicar uma excomunhão para qualquer pessoa, até para um padre. Se ele contar, por exemplo, um segredo de confissão de um fiel, ele é expulso da igreja. Tá? Então tem alguns casos, 7 casos, que o Código de Direito Canônico fala que a pessoa é expulsa da igreja. E ela pode voltar? Pode, se ela se arrepender e se confessar. Ok? Então, gente, na próxima aula, hoje não deu para me falar tudo, nós já estamos aí com 54 minutos. Então, na próxima, até porque, gente, eu não posso correr, como eu já falei, eu quero ir devagar, porque esses assuntos são fortes, pesados, e eu não quero correr. Mas na próxima aula, eu quero continuar no capítulo 21, com um assunto muito bom também, que é a questão da idolatria, que é tão falado. Né? Já fiz aí um vídeo sobre isso, mas nós vamos falar mais um pouquinho. Por quê? Vem aquela passagem maravilhosa da serpente de bronze que vai nos ensinar muito. Tá? Aí no capítulo 21, no versículo 4. Então depois, na próxima aula, então, nós vamos estudar sobre esse texto que é muito bom e nos ensina muito. E depois nós vamos estudar também sobre a história de Balaão. Balaão era aquele adivinho
que ele queria amaldiçoar Israel, mas ele acabou abençoando Israel por causa de Deus. Inclusive a jumenta dele até chegou a falar, não sabemos se é simbólico ou não, se ela falou ou não falou, a igreja não dá certeza sobre isso, se foi uma visão ou não foi, né? Mas Deus tem poder até para fazer um burro falar, né? Não tô falando de pessoas não, tá, gente? Não tô falando de pessoas que não têm cultura não, tô falando do animal mesmo, tá? Então, só para descontrair um pouco, porque às vezes a gente fica até meio né, pensativo, aquela coisa toda, então de vez em quando é bom a gente descontrair um pouco. Eu não sou o Padre Léo, eu não tenho a graça que ele tinha de fazer descontrair, mas de vez em quando é bom a gente descontrair um pouco, né? Então, na próxima aula, então, nós vamos ver essa questão da serpente de bronze e também a causa daí da jumenta de Balaão também, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre o que a gente falou aqui, tá? E vamos aí continuar o nosso estudo do livro de Números, temos ainda bastante coisa para a gente poder aprender nas próximas aulas, amém? Peço a você, continue se inscrevendo no canal, compartilhe os nossos vídeos, por favor. Comente se você está gostando. Nós já estamos aí no 4º livro da Bíblia e eu ainda não sei se vocês estão aprendendo, gente. Vocês estão aprendendo o estudo bíblico? Não tem dúvida, tudo que eu estou falando, vocês estão compreendendo? Por favor, deixa aí nos comentários para mim se vocês estão conseguindo pegar o Antigo Testamento, alguma coisa, porque é tão difícil o Antigo Testamento que eu tenho medo de vocês não estão entendendo o que eu estou passando. Então deixa aí nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo pegar alguma coisa. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.